Quero convidar assim os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 1, por favor. Atos capítulo 1, por gentileza. Atos 1. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 também. Hoje nós iniciamos uma nova série, a série de Atos. Finalizamos uma série hoje pela manhã, a série de Tito. E com aquela série de Tito, finalizamos uma ideia ampla do que era a igreja nos pensamentos, na forma como Paulo trabalhava, o que ele esperava da igreja. E estamos iniciando hoje um propósito de termos esta série também. Temos muitas séries aqui em Santo Amaro. Nossos pregadores, a maioria deles, prega em série. E eu estou iniciando mais esta série, a série do livro de Atos então. Atos capítulo 1. E eu lerei alguns versículos, primeiramente até o versículo 5. Depois do versículo 6 até o versículo 11. E assim, consequentemente, a ideia é pensarmos no nascimento da igreja. Irmãos, aqueles que me conhecem um pouco mais, alguns têm acompanhado de perto essa caminhada nossa como pastor de igreja local. E é emocionante para nós lermos Atos 1. Irmãos, para nós que fomos chamados em algum momento da nossa vida cristã para um serviço, para uma doação de tempo, para uma entrega de vida muitas vezes, como alguns desses missionários que eu citei, que estão correndo risco mesmo de vida nesse instante. É emocionante voltar a Atos, é impactante, é comovente, porque a igreja nasce em Atos não como igreja propriamente, não como povo de Deus. O povo de Deus sempre existiu no Antigo Testamento. A igreja de Deus sempre existiu desde o Antigo Testamento. Mas o cristianismo vivo, esse cristianismo marcante, este cristianismo como uma insígnia que não pode ser modificada, como uma cicatriz que ninguém pode apagar, esse cristianismo como um modelo de ser, esse cristianismo que faz o coração dos cristãos ser movido a práticas de resistência. Esse cristianismo nasce aqui. Esse cristianismo nasce dessa maneira. Esse cristianismo nasce com uma confirmação de quem é o centro desse cristianismo. Esse cristianismo nasce com uma pessoa referencial. O cristianismo não é uma filosofia idealizada por estudiosos. O cristianismo é uma semente que nasce, que brota de um toco seco, como nós lemos em Isaías capítulo 6. O cristianismo é um movimento que nasce contra a esperança. O cristianismo é um grupo de pessoas que tem tanta certeza, mas tem tanta convicção, mas é tão claro para eles que Jesus é o seu Redentor, é tão claro para eles que Deus se manifestou em graça na sua direção, é tão claro para eles que o seu problema existencial foi resolvido, é tão lúcido para eles que o perdão dos pecados é possível, que o sacrifício expiatório é suficiente. É tão maravilhoso saber disso, é tanta gratidão, é tanta honra, é tanta convicção, que eles não encontram satisfação em outras coisas que não ser um bom cristão. O cristianismo nasce de níveis elevadíssimos de consciência. O cristianismo não nasce como um movimento acéfalo. O cristianismo não nasce como um movimento de avalanche emocional. O cristianismo não nasce de um povo, ou a partir de um povo, que em algum momento fica encantado
pela história de Jesus. O cristianismo não nasce de acordo com as histórias, as lendas. O cristianismo nasce a partir de um homem que morre numa cruz. O cristianismo nasce a partir de uma condenação injusta. O cristianismo nasce a partir de um traidor que trai o seu mestre. O cristianismo nasce a partir de um tipo de perseguição que aparentemente gerou a vitória aos perseguidores, mas alguns dias depois renasce. Um túmulo é aberto, uma pedra enorme é removida, seres celestiais adentram a esfera fenomenal do homem, os limites do homem, para dizer: esse é o tempo, essa é a plenitude dos tempos, dobrem-se povos à vontade de Deus. Deus enviou o seu Filho para que existisse um povo, um resgate. E então, meus irmãos, desde os primeiros foram ver aquele túmulo vazio, até talvez você que está entrando pela primeira vez numa igreja cristã nessa noite. Para todos estes, a suficiência de um Redentor. Para todos estes, a marca indelével da ação de Deus rumo a um homem perdido. Sabem, o cristianismo não é uma hipótese. O cristianismo não é uma crença. O cristianismo é uma realidade. O cristianismo não é uma aparência. O cristianismo não é uma peça virtual. O cristianismo é a ação mais objetiva de Deus para falar a um mundo que nem reconhece mais Deus como Deus, que Ele existe, enviou o seu Filho e continua seu processo de redenção. Meus irmãos, voltar a Atos 1 é beber da água limpa da fonte. Voltar a Atos 1 é se encontrar com o desígnio amoroso de Deus. Voltar a Atos 1 em diante é ver na história, é ver a história confirmando os planos de Deus. Por isso, leiamos os primeiros 5 versículos. É Lucas que está dizendo, irmãos. O mesmo autor do Evangelho de Lucas agora escreve um novo livro, uma nova passagem, uma nova forma de falar acerca dos atos poderosos de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo, ou não muito depois destes dias. Imaginemos um pouco deste começo. O que está por trás destas letras? O que Lucas quis dizer? Lucas quis dizer que o cristianismo em Jerusalém, porque a primeira parte do livro de Atos vai falar sobre o cristianismo em Jerusalém. Jerusalém é a cidade para onde todos os povos afluíam. Jerusalém era o centro da religiosidade, já há muitos anos. É bem verdade que por muitos séculos, mesmo enquanto o povo comemorava as festas judaicas e buscava, dentro de uma visão apocalíptica,
Senhor, fala conosco. Senhor, diga-nos o que o Senhor está fazendo. Senhor, dirige os nossos caminhos. A única coisa que eles tinham para serem guiados era o Antigo Testamento, as Escrituras até Malaquias. A apocalíptica judaica, a expectativa judaica é que o Senhor venha falar diretamente, trazer novos profetas, trazer novos ensinadores. Mas o Senhor está em silêncio. 400 anos ele permaneceu em silêncio. 400 anos que a única coisa que o povo tinha era o conjunto de escrituras do Antigo Testamento. O Pentateuco, os primeiros 5 livros da palavra, a Torá, os livros proféticos, os livros de sabedoria, os livros históricos. E eles tinham de viver e de esperar. Só que diz a palavra que o prometido de Isaías, o prometido dos tempos em que os profetas diziam: creiam, o Senhor está comandando a história, creiam, haverá um momento, o Senhor enviará o seu Filho, o Senhor enviará o seu Redentor, do tronco de Jessé nascerá um renovo e ele dará continuidade ao reino davídico. Porque para os judeus não havia nome maior do que o rei Davi. Para os judeus, qualquer coisa além do rei Davi seria impossível de compreender, porque o poderoso Davi foi o ícone de o comando de um povo para a glória de Deus. Existiram outros reis, mas nunca segundo o coração de Deus como Davi. Então a esperança do trono de Davi ser reerguido era muito grande. Mas de onde virá esse rei? Quem será esse rei? Quem profetizará as expressões que os nossos profetas parece que pararam de profetizar? Porque o último foi Malaquias, há 400 anos. Quem continuará a exercer os sacrifícios, a expiação pelos nossos pecados? Não restauraremos um trono davídico? Não teremos novamente os sacerdotes? Não se levantará nenhum profeta mais? Era essa angústia do povo. Cadê os nossos grandes profetas para nos falarem? Todos em silêncio. Cadê os grandes reis para nos comandarem, para nos darem força para que possamos lutar contra o Império Romano? Nenhum se levantava. Cadê o sacerdote? Cadê o profeta? Cadê o rei? Então o povo vivia nessa expectativa. Porventura teremos isso algum dia novamente? Era o anseio do povo judeu. Mas diz a palavra que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E o seu Filho assume na sua pessoa, na sua obra, na sua missão, assume na centralidade que ele sempre representou, mas não era visto, não era conhecido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, esperava-se por alguma coisa, por alguma ação, por algum trabalho, por algum poder que viesse de Deus. Mas ninguém imaginava que ele nasceria numa manjedoura. Ninguém imaginava que ele seria filho de carpinteiro. Ninguém imaginava que ele não viesse das altas esferas religiosas do seu tempo. As altas esferas religiosas do seu tempo continuavam lá. Todas as estruturas, todos os mecanismos, todas as ordens. Mas ele nasce na manjedoura. Mas ele cresce, filho de carpinteiro. Mas ele caminha por aqueles lugares no início do seu ministério, chocando as pessoas, assustando outros, levando outros às lágrimas, pregando o evangelho do reino com a digna paixão do Filho de Deus, que anuncia que o tempo é próximo, que o tempo está acabando, que o reino dos céus chegou e que ao povo de Deus cabe arrependimento. Ao mesmo tempo se assenta numa montanha, olha nos olhos dos seus discípulos e diz a eles que o verdadeiro ensino cristão é supracultural. Diz que os homens devem reconhecer sua pobreza espiritual. Diz que os homens devem procurar mansidão. Diz que os homens devem procurar a simplicidade.
diz que os homens devem esperar por coisas mais sublimes do que aquelas que os dias podem nos trazer. Quando caminhava por aquelas terras áridas, ao olhar os doentes, ao olhar os impedidos pela natureza humana de serem e de viverem com um mínimo de dignidade, diz a palavra de Deus, compadecia-se. Diz a palavra de Deus, curava-os, assistia-os. Então nós temos, na plenitude dos tempos, aquele que foi confirmado por Deus. Foi confirmado por Deus ao longo de 3 anos de ministério, como, não o fundador do cristianismo, como o próprio cristianismo. O Cristo do cristianismo, o cristianismo do Cristo, em que as palavras se confundem, são uma extensão uma da outra, não podem ser, obviamente, nunca separadas. Essa primeira parte, esses primeiros 5 versículos, nos levam a entender a centralidade deste ser. Confirmadamente, segundo a palavra, o primeiro versículo diz que Lucas relatou as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, diz a palavra, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Quais são estes mandamentos? Os mandamentos, logo depois da ressurreição, Jesus comunicou aos seus apóstolos a realidade de sua ressurreição. Ele disse, um pouco antes da sua ressurreição, que haveria de morrer. Em João 14, ele pede que os seus discípulos não tenham seus corações turbados. Ele pede que os seus discípulos creiam nele. Ele diz aos seus discípulos que é hora de ir para a cruz. Ele diz aos seus discípulos que irá para a cruz e que após o fato da cruz, ele enviaria o Espírito Santo. E ele disse que o Espírito Santo faria um bem imenso a eles. Eles continuam tristes, eles continuam temerosos, eles continuam sentindo o vazio da ausência. Contudo, ele insiste, e ele diz, eu reforço que para o lugar aonde eu vou, existem moradas, eu os levarei para lá, só que neste momento vou eu, envio o Espírito, que fará o seu trabalho, o ministério que ele tem para fazer, mas nos tempos eternos, nos tempos certos, eu voltarei e eu buscarei. Lucas está relatando essa instrução acerca da ressurreição. Lucas está dizendo nessa expressão, mandamentos por intermédio do Espírito Santo, que Jesus falou do seu chamado como Messias. Houve um tempo em que ele abriu as Escrituras numa sinagoga e ele disse, hoje se cumpre o que o profeta falou. De hoje em diante vocês entenderão o que é abrir os olhos dos cegos. De hoje em diante vocês entenderão o que é entrar nas cadeias e soltar as algemas. De hoje em diante vocês entenderão o que é liberdade. Quando Lucas está falando dos mandamentos que Jesus deu, certamente ele está falando da própria promessa do Espírito Santo. Quando Jesus disse que o Espírito Santo viria e que o Espírito Santo convenceria o mundo dos pecados dele e do juízo vindouro. Meus irmãos, Lucas está falando que o cristianismo em Jerusalém está sendo confirmado. Que o cristianismo em Jerusalém está sendo plantado, marcado, fincado como uma cunha na terra seca, que não pode ser arrancada mais de lá, porque a base desse cristianismo são o conjunto de cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Lucas está querendo dizer, nos tempos certos, esta cunha, esta matriz fundamental, ela chegou, e então Jesus dá amostras da sua ressurreição, porque a igreja cristã,
para a igreja cristã é fundamental o fenômeno da ressurreição. Qualquer um dos movimentos de religiões mundiais, por mais organizado que seja, por mais evoluído que seja, não tem o fenômeno da ressurreição. E por que não tem? Porque nenhum movimento pode, mas nem de longe, se equiparar ao cristianismo bíblico e redentivo, porque a redenção implica na ressurreição dos mortos. Jesus é o primeiro. E ele, ao ser ressurreto, mostra a todos os que virão depois dele que é possível vencer a morte. Qualquer religião no mundo falará de coisas magníficas, mas nenhuma tem uma solução para a morte. Sabe, voltar a Atos 1 é voltar a relembrar os anos iniciais de seminário para mim, os anos iniciais da minha conversão simples, sem entendimentos muito aprofundados, mas é voltar àquele começo do discipulado, quando me foi dito, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado. E uma das canções que me acompanham ao longo destes 15 anos de ministério, e mais alguns anos de conversão antes, é Deus enviou. Porque foi a primeira canção que eu ouvi. Foi a primeira canção que eu ouvi e me fez pensar, e me fez entender. Deus enviou o seu Filho amado para morrer no meu lugar. E esse evangelho cantado fez diferença na minha mente. E enquanto eu ouvia aqueles irmãos cantando e cantando e cantando, eu fui entendendo que eu tinha sido alcançado por Deus. Voltar para Atos 1 é voltar ao entendimento dos mandamentos de Jesus por intermédio do Espírito Santo, aqueles que ele escolheu. Mas logo a seguir, o Senhor Jesus enfrenta, desafia as leis da gravidade, as leis da lógica, as leis do entendimento. O mesmo que na plenitude dos tempos nasce de uma virgem, agora é elevado aos céus. E então para o descrente, e então para o ateu, e então para o agnóstico, e então para todo aquele que aceita somente o fenômeno, diz que não pode acreditar nem no seu nascimento virginal, nem na sua ascensão. Na verdade, o cristianismo nasce, ou o cristianismo brota, o cristianismo emerge em Jerusalém, exatamente confundindo as noções, os limites do entendimento lógico. Olha, por que ele não nasceu no templo? Por que ele não nasceu de um sacerdote, de um profeta? Por que ele nasce de uma jovem desposada com um carpinteiro? Por quê? Por que ele nasce de uma virgem que seria depois e que geraria outros filhos? Por que ele nasce e vive à margem? Se não para confrontar o sistema religioso da sua época. Por que ele nasce, cresce e vive dessa maneira que nós olhamos aqui, desafiando os pensamentos normais? Por que ele se eleva ou é elevado às alturas, se não para que realmente permanecessem cristãos aqueles que entendessem isso por fé? O cristianismo é um grande desafio. O cristianismo só é exercido por fé. E se eu não consigo crer no nascimento virginal, se eu não consigo crer que Deus fez com que o Espírito Santo pairasse, diz a palavra de Deus, sobre Maria, se eu não consigo crer que ele foi elevado às alturas, como eu crerei na ressurreição? Como eu crerei nos tempos eternos? Por isso notem o nível elevado de exigência do cristianismo.
Nenhuma inteligência consegue alcançar esse nível de compreensão, se não lhe for revelado pela luz da fé. Alguns dizem, fé não é importante. Não. Sem fé, você não aceita o nascimento de Jesus. Sem fé, você não aceita a sua ascensão. E sem fé, você não aceita que para onde ele ascendeu, ele reina absolutamente e ele é o rei. Sem fé, você não o reconhece como rei. Sem fé, ele não expia os seus pecados. Sem fé, as palavras que ele diz que estão aqui registradas, não é a palavra profética da sua vida. É possível viver um cristianismo sem fé? Claro que é. Muitíssimas pessoas vivem. Mas o convite que as Escrituras nos fazem, as Escrituras nos convidam a uma fé desenvolvida, a uma fé consistente. O cristianismo verdadeiro, o cristianismo primitivo, o cristianismo que deu origem a essa explosão mundial chamada igreja, nos convida a uma fé. A fé que os olhos não percebem, a fé que não precisa de provas. Eu imagino que haja anseios no coração de muitos cristãos para entender como é que Jesus nasceu de Maria, sendo ela a virgem, e como é que Jesus ressurgiu da morte ao terceiro dia. Eu imagino que muitos têm grandes preocupações sobre ele ter sido elevado. Talvez alguns pensem, mas para onde foi? Onde está o seu corpo? Não é? E talvez muitos não consigam desenvolver mais a sua fé cristã porque estão limitados aos fenômenos. As preocupações com a lógica, com os ensinos normais, com os limites das leis, dentre elas a lei da gravidade. Mas Lucas está simplesmente narrando a confirmação de um ato magnífico dos ensinos de Jesus, das instruções que ele deu aos seus discípulos e da sua elevação. E não explica mais nada, apenas diz, creia quem quiser, ele foi elevado aos céus. Só que a estes também, diz a palavra, a estes também, ele, depois de ter padecido, se apresentou vivo, diz a Escritura, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante muitos dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus e determinando a eles que esperassem. E aqui começa o cristianismo orientado por Jesus. O cristianismo em que Jesus é o centro, o cristianismo em que Jesus é a base, o cristianismo em que Jesus é a semente que brotou, o cristianismo estabelecido pela vinda do Filho de Deus, aguarda nas suas palavras. O cristianismo começou com um ato de obediência. O cristianismo começou com a voz do Mestre dizendo, fiquem um pouco aqui, permaneçam aqui. Aguardem aqui, e a esperança, a ideia é não se ausentem, mas esperem em Jerusalém a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Sabe, a primeira prova dos discípulos era esperar, era crer que o Senhor Jesus estava providenciando algo que ele havia prometido, mas que eles ainda não viam. E o que era essa promessa? Essa promessa era a vinda do Espírito de Deus. E então diz a palavra, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo, ou não muito depois destes dias. Meus irmãos, o cristianismo nasceu com uma vocação de poder. O cristianismo nasceu com um chamado, com um DNA de instrumento que faz as pedras rolarem. O cristianismo nasceu com, na sua composição
ele nasce como um povo treinado, como um povo orientado, como um povo que espera a hora certa. Eles não poderiam sair daquele momento da vista, por exemplo, da ascensão, gritando aos quatro cantos do mundo: ele foi elevado aos céus, ele foi elevado aos céus, nós vimos, nós vimos. A ordem de Jesus foi: fiquem aqui e aguardem. Vocês verão um poder que não conhecem ainda. As promessas de Deus para o seu povo sempre são em níveis de consciência elevados. As promessas que Deus tem para o seu povo, a promessa que Deus tinha para a sua igreja, é que ela teria poder. A promessa para o nascimento da igreja é que ela teria do dinamis de Deus, da ideia que nós temos na língua portuguesa da explosão de uma dinamite. Voltar ao capítulo 1 de Atos é lembrar dos atos poderosos de Deus através da sua igreja. Aqui, de maneira extremamente incipiente. Aqui, de maneira primordial, no começo, com alguns discípulos vendo a ascensão do Senhor Jesus Cristo e com a ordem dele: fiquem, aguardem para conhecerem, aguardem para entenderem que poder está vindo na vossa direção. Irmãos, eu paro aqui rapidamente para imaginar com vocês a nossa igreja nos dias atuais, a nossa igreja, primeiro, a nossa igreja presbiteriana de Santo Amaro, as igrejas confessionais deste mundo inteiro, as igrejas que vivem tempos de perseguição, tempos de angústia, que vivem tempos de lutas, mas as igrejas vivendo o poder do Espírito Santo de Deus. Imaginem por um momento só, imaginem por um instante só, as transformações possíveis quando pais e mães amarem seus filhos, como a Bíblia disse que era para eles amarem. Irmãos, imaginem por um instante só, o pai ou a mãe, o marido ou a esposa se limitando a viverem dentro das suas casas com as instruções que a palavra de Deus lhes deu. Meus irmãos, imaginem por um instante só, cada membro comungante de uma igreja confessional no mundo inteiro, terem o discernimento da fidelidade, da palavra fidelidade. Imaginem por um momento só, as igrejas confessionais no mundo inteiro se levantarem nas suas nações para dizerem que Deus é Deus, que Cristo é Cristo, que a fé não pode ser tocada nem extinta, que a graça não pode ser resistida, que Deus merece a glória com as nossas práticas, com a nossa voz, com o nosso testemunho. Imaginem só um instante destes. Imaginem só os cristãos viverem na sua esfera social, nos seus relacionamentos profissionais, viverem com as palavras de Jesus, viverem com os pensamentos de Jesus, viverem com as angústias, com o olhar de compaixão de Jesus. Imaginem o cristianismo atual e o poder possível desse cristianismo. Imaginem. Voltar a Atos 1 é talvez querer, buscar, sonhar com estas coisas. Voltar a Atos 1 é imaginar que um jovem de 18, 19, 20 anos, quando pensa em constituir uma família, ele pensa em constituir uma casa aonde Deus habitará. E ele não procurará, em hipótese alguma,
constituir essa casa sem alguém que seja adorador como ele é. Imagine por um instante jovenzinhos nas universidades sendo coagidos, cooptados e duramente influenciados, se levantarem para dizer: eu não, eu não, eu não. Imaginem esses jovens dentro das suas casas, honrando os seus pais. Imaginem que homens valiosos serão estes no futuro, porque viveram a fé cristã desde o começo. Imaginem. Voltar a Atos 1 é voltar à essência da igreja, é voltar às falas, à forma como Cristo falou e ensinou, é voltar a entendimentos mais profundos, como o da ordem que ele deu e que seus discípulos cumpriram. A primeira coisa que discípulos fazem no cristianismo de Jerusalém é obedecer à voz do seu mestre. Aqui em Jerusalém, até o momento em que vocês serão apresentados a um novo poder, a um poder que vocês não conhecem ainda. Meus irmãos, eu termino essa breve aplicação dizendo que nós deveríamos, como cristãos conscientes que somos, considerar se somos também cristãos obedientes à voz do Senhor Jesus Cristo. Se a voz do Senhor Jesus Cristo é a voz de rei em nós, se a voz do Senhor Jesus Cristo é a voz de profeta em nós, se a voz e a instrução do Senhor Jesus Cristo tem o poder que teve sobre a vida dos apóstolos, eles ficaram esperando mais 10 dias. 10 dias sem fazer nada, 10 dias com o conhecimento daquele que foi elevado aos céus, 10 dias esperando, 10 dias. A segunda parte, que eu quero ler de 6 a 11, vai falar do poder. Vai falar do que é o poder da igreja. Veja, é quando vem o comissionamento. O grande comissionamento do povo de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Por que esta pergunta? Porque fazia tanto tempo que o rei Davi havia morrido. Salomão havia herdado o reino de Davi. Depois, Jorão da parte de Salomão e Jeroboão com a outra parte das tribos. E depois as tribos de Israel, as 9 tribos e meia, e as 2 tribos e meia de Judá. As 12 tribos continuavam, mas os reis se alternavam. Nunca mais se levantou alguém como Davi. Precisava, fazia falta. Quem os lideraria num confronto ao Império Romano? E então, quando eles veem Jesus e o seu poder, eles dizem: é agora? Teremos um rei de novo? O Senhor Jesus não responde à questão deles. O Senhor Jesus apenas diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Eu paro rapidamente aqui para lhes dizer coisas importantíssimas sobre essa passagem. A primeira delas é que o Senhor Jesus diz que o poder viria dele. Ele enviaria este poder. E este poder, o poder do Espírito Santo de Deus, o poder do convencimento, o poder da pregação objetiva, o poder da possibilidade de ver vidas transformadas, estava a caminho. Jesus disse aos seus discípulos: vocês falarão e as pessoas entenderão. Vocês pregarão e pessoas se arrependerão. Vocês corrigirão reis e eles se dobrarão diante da palavra. Meus irmãos, imaginem por um instante só que poder é este. Um poder, um controle, e a palavra de Deus diz que era do Espírito. Então, nós temos uma ideia aqui extremamente missionária. Aqui nós temos a ideia embrionária
de que a igreja seria para todos os povos, de que a palavra da igreja seria a graça para todos os povos, dentre eles os gentios. Aqui nós temos uma ideia bem inicial de que a igreja, o grupo, o cristianismo seria uma ação de Deus rumo à idolatria, rumo ao secularismo, rumo a qualquer forma de governo e de pensamentos que não tivessem Deus no centro e o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Aqui nós temos uma missão guardada, escondida e agora revelada. Aqui nós temos a maneira como Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas aqui, conhecidamente de todos nós, é a palavra mártires. E serão os meus mártires de hoje em diante. E serão os que morrerão por esta causa. Quando o poder do Espírito Santo os tomar, vocês amarão mais a Deus do que suas próprias vidas. Enquanto o Espírito Santo de Deus não os tomar, não os encher, não os sustentar, vocês temerão perder amizades. Vocês temerão que as pessoas os ridicularizem. Vocês fugirão, vocês não quererão ser perseguidos. Mas se o poder do Espírito de Deus os tomar, vocês serão mártires se preciso for. A história mostra que homens e mulheres entenderam isso tão bem, que a igreja nasce sobre o sangue dos mártires. Foi necessário mártires. Meus irmãos, assim nasce a igreja. Nasce a igreja para testemunhar não só em Jerusalém, não só em Antioquia, mas nasce para ir aos confins da terra. Esse é o serviço da igreja. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então agora deixa eu lhe falar sobre a terceira coisa inimaginável. Sem fé, não dá para acreditar no nascimento virginal. Sem fé, não dá para acreditar na ressurreição e ascensão de Jesus. E sem fé não dá para acreditar na sua segunda vinda. Sem fé não dá para acreditar. Sem fé não dá para esperar. Sem fé não dá para se preparar para esse momento. Sem fé não dá para ansiar por este momento. Sem fé não dá para orar por este momento. Porque como alguém oraria por alguma coisa que não acredita? Mas me permitam parar mais uma vez e fazer uma aplicação de suma importância a nós. A vida cristã hoje, nos nossos dias, é uma faísca do fogo da glória que está por vir. Os tempos em que nós estamos vivendo não são os tempos finais da nossa fé, são os tempos iniciais da nossa fé. E aqueles mesmos que acreditam por fé que Jesus nasceu de Maria, virgem, que Jesus ressuscitou ao 3º dia e foi elevado aos céus, como eles não crerão na segunda vinda? Se a palavra relata isso. Não é estranho acreditar em algumas coisas e em outras não? Mas me permitam de novo, numa linha de teologia prática, e muito objetiva, e muito sincera, talvez os dias atuais demonstrem que cada vez mais pessoas não acreditam na segunda vinda. Eles só acreditam no nascimento de Jesus? Eles só acreditam na ressurreição e na ascensão de Jesus? Mas eles não acreditam que Ele voltará. Eles não acreditam que Ele voltará. Por que eles não acreditam que Ele voltará? Porque para crer, ou para quem acredita na volta de Cristo, teme, sofre cada dia no pecado.
Porque quem acredita verdadeiramente na volta de Cristo, sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Porque quem acredita mesmo que Ele virá, como essas pessoas disseram aos discípulos, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ou seja, para quem tem fé, Ele subiu. Para quem não tem fé, Ele foi para algum lugar, caminhou para algum lugar, mas não foi elevado aos céus. Agora, para vocês discípulos que têm fé, que estão aqui olhando Ele ascender, estão olhando Ele adentrar na nuvem, para vocês, Ele virá. Ele retornará. A sua vinda é certa. E para quem crê na segunda vinda de Cristo, como eu creria na segunda vinda de Cristo, deixando a minha vida enrolada? Como eu creria na segunda vinda de Cristo, sem me preocupar com a santificação, com o exercício de fidelidade? Como eu creio na segunda vinda, se eu não reconsidero minhas práticas pecaminosas? Ora, que fé é essa, senão uma fé falsa? Senão uma fé desconectada da Escritura. A fé conectada à Escritura faz a gente repensar antes de dormir. Como vivi hoje, Senhor? Como me apresentei como cristão hoje, Senhor? A fé conectada com as Escrituras está sempre trabalhando em nós. Senhor, assiste a minha vida, Senhor. Trata das minhas fraquezas, Senhor. Trabalha no meu ser, Senhor. Refaz a minha matriz de pensamento se preciso for, Senhor. Desconstrói a minha vida, o meu jeito de pensar se preciso for, Senhor. Eu não quero me conformar com o meu jeito de ser, Senhor. Uma fé conectada com as Escrituras está sempre tratando do ser humano. Uma fé desconectada das Escrituras permanece estagnada. Mas esse texto nos leva a pensar numa fé viva. Nos leva a pensar numa fé com prestação de contas. O livro de Atos, a volta a Atos 1, é voltar às essências iniciais de um cristianismo transformacional, de um cristianismo impactante, de um cristianismo que de poucos homens, pouquíssimos homens, o Senhor lhes deu poder para serem missionários por todos os cantos do mundo. Graças a esse poder, o Evangelho chegou até onde nós estamos hoje. Meus irmãos, eu quero finalizar essa meditação em Atos 1, considerando essas duas coisas. Do versículo 1 até o versículo 5, nós temos uma ideia muito forte, muito significativa da confirmação das provas de Jesus como o centro da religião cristã. Não existe religião cristã sem Jesus. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe práticas cristãs dissociadas dos ensinamentos de Cristo. O cristianismo, ele precisa encontrar o seu porto seguro em Cristo. Cristo é o centro. Todas as outras coisas partem de Cristo. Então nós temos uma ideia forte, Lucas narrando a confirmação do cristianismo em Jerusalém, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E nós temos os versículos 6 a 11, que são o conjunto de comissionamentos. Quando o cristianismo nasce, ele não nasce para ser a religião de Jerusalém. Ele nasce para ser a redenção dos eleitos no mundo. Quando o cristianismo nasce, ele nasce para ser o poder de Deus através da vida dos eleitos dele no mundo. Quando? Há 2000 anos atrás? Não. Há 2000 anos atrás, há 1500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, neste momento, daqui a 500 anos, se ele ainda não voltar. Qual é a força do cristianismo? O Espírito, o poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus controla as ações dos cristãos. Não são os cristãos que controlam o Espírito. É o Espírito de Deus que exerce o seu ministério no meio da sua igreja. Por isso, irmão, irmã, se você é um cristão, você verá logo à frente como é que Deus trata com a igreja. Como é que Deus ajusta o andamento dessa igreja. Como é que Deus entrega esse poder e diz, sejam poderosos assim, meus filhos. E você sempre se verá
dentro de um grande movimento de Deus. A igreja é isso. A igreja nasce em Cristo. A igreja, como cristianismo, nasce em Cristo. E esse cristianismo imediatamente comissiona pessoas para um testemunho que mudará a vida do mundo. Você pode ter certeza, o cristianismo mudou o mundo. Você pode ter certeza, o cristianismo continua mudando o mundo. Mas o mundo é mudado sempre a partir de uma vida. Então, qual é o meu cristianismo? Qual é a condição que eu tenho de ser um cristão hoje? É pensando em uma vida. Que vida eu posso alcançar? A que vida eu posso servir? Quem é o meu próximo? Quem é aquele que eu posso estender a mão? Quem é aquele que eu posso dividir o cristianismo que eu tenho? Quem é que eu possa contribuir com a fé que eu tenho? Quem é a pessoa que eu posso servir com os braços de Cristo? A quem é o meu próximo que eu posso olhar com os olhares, com um olhar de compaixão de Jesus? Esse é o poder do cristianismo. Que o Senhor nos ajude. Confirmado o cristianismo está. Comissionados os cristãos estão. Atos 1 nos mostra isso. Que o Senhor nos ajude. Sabe por quê, queridos irmãos e irmãs? Porque hoje é domingo à noite e amanhã será segunda-feira. E nós seremos novamente lançados para as nossas redes de relacionamentos. Nós vamos sair dessas portas comissionados a uma comissão, comissionados a uma ação, como uma comissão, comissionados a viver como cristãos. Amanhã você acordará com os seus horários, com os seus trabalhos, mas por Cristo, no poder de Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, você pode sair deste lugar como um comissionado, como uma testemunha. E essa é a nossa oração, é sempre a nossa oração, para que a nossa igreja alcance esses níveis elevados de consciência que o cristianismo exige, para que possamos viver a nossa fé com razão, com lógica, com pensamento, mas com um tipo de certeza inabalável. E então as crises e todas as situações que nos assodarem não nos abalarão, não nos derrubarão. Todas as crises não derrubaram a igreja que nasceu. A igreja nasceu tão pequena. Poderia nos derrubar hoje uma igreja tão grande? Imagine no poder dessa igreja tão grande. Senhor Deus, quero interceder por essa igreja que nasceu assim. Nasceu com um homem confirmando, dizendo que Cristo era o Senhor dela. Com este Senhor, comissionando pessoas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que eles fossem as testemunhas necessárias da tua igreja primordial. E agora, Senhor, interceder por essa igreja tão extensa, que está nos 4 cantos do globo terrestre, mas ela continua a tua igreja, ela continua cristã, ela continua resistente, ela continua convicta, ela continua vitoriosa, ela continua mais forte, sempre mais forte, mais sustentada, ela continua mais transformacional, ela continua mais impactante, ela não transtorna só um bairro, ela tem poder para transtornar o mundo inteiro, porque o Espírito Santo de Deus está nela. Ah, Deus maravilhoso, continue a reinar sobre nós, reina com o seu poder, pelo teu Santo Espírito, ensina-nos o caminho de um cristianismo assim, de convicções imutáveis, para que mesmo em meio aos dias mais difíceis, continuemos a nossa caminhada, continuemos a nossa luta, continuemos o nosso ato de resistência, continuemos com a nossa maneira de esperar, ainda que sejamos ridicularizados, perseguidos, ainda que disserem todo mal contra nós, regozijemos, durmamos em paz,
que nos reunamos em família, em comunidade, para celebrar tudo aquilo que o Senhor nos deu para fazer nestes tempos. Quero interceder por isso, Senhor, por uma igreja onde o Espírito Santo do Senhor é a dimensão do seu poder. Quero interceder por isso, Senhor, por uma igreja que fala no poder de Cristo, que vive pelo poder de Cristo, que testemunha pelo seu poder. Quero interceder por estes pais, por estas mães, por estes filhos, por estes funcionários, por estes amigos. Quero interceder para que o Senhor nos dê razão, nos dê consciência, nos dê tudo aquilo que é necessário para que vivamos um cristianismo nos dias atuais, tão bíblico quanto foi o cristianismo de Atos dos Apóstolos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.